Bom dia a todos, meu nome é Alisson Lucrez da Costa, eu sou professor no Instituto Federal Goiano Campus Iporá e estamos aqui hoje para mais uma aula de Relações Interpessoais e Ética e Exercício Profissional. Na aula de hoje, iremos tratar sobre ética profissional. Ética profissional são os fatores que norteiam as relações ou comportamento que vocês terão com os outros integrantes das empresas que vocês forem trabalhar. Então, essas variáveis, né, esses fatores, eles têm que ser estritamente discutidos, elaborados, né, e colocados aprovados por toda a comunidade da empresa. Né? Quando eu digo comunidade, por todos os integrantes. Então, normalmente, os integrantes da empresa eles vão elaborar uma série de propostas que poderão ser aceitas no seu comportamento profissional e esses fatores eles serão votados e serão colocados em prática. Então, essa a ética profissional, né, serão os fatores que vão nortear o seu comportamento, né, na empresa, como que você vai lidar com as pessoas, com seus clientes, com a burocracia da empresa, com a dinâmica da empresa, com a transparência e etc. A ética está relacionada com as escolhas. E essas escolhas sempre serão entre o certo e o errado, né? O bem e o mal, o certo e o errado, e etc. E essas escolhas terão que ser elaboradas com base na moral. Então, por exemplo, se você é um indivíduo moralmente correto, você tem alguns preceitos que foram elaborados diante da sociedade e você segue estritamente esses preceitos em toda a sua vida, mesmo que você não esteja sendo monitorado por algum momento. Então a moral, ela diz respeito às atividades humanas do ponto de vista do bem e do mal, do certo e do errado, do correto e do incorreto. Refere-se à capacidade do livre-arbítrio, ao orientar-se conforme as regras de conduta e relação aos outros. Então a ética, ela está relacionada, né, com nossa convivência. Então, para uma convivência harmônica com todos, nós precisamos ser éticos com todos esses outros integrantes que vivem, né, próximo da nossa, vivem próximo de nós. Então a ética determina, né, o comportamento, né, das nossas ações e com relação às outras pessoas. A ética, todo comportamento tem suas razões. A ética é simplesmente a razão maior. Então, para que nós tenhamos uma convivência entre todos harmonicamente, nós precisamos ter sempre, né, como principal objetivo a ética. Então, a ética ela é sempre soberana. Os pensadores da antiguidade também já tinham sua elaboração dos conceitos de ética, assim como exemplo Sócrates. Sócrates escreveu que a ética não se baseia só nos costumes e leis exteriores, mas sim na convicção pessoal adquirida através de uma reflexão na tentativa de compreender a justiça das leis. Então, o que é isso
que ele queria dizer nesse parágrafo? Ele queria dizer que a ética, ela, além, né, das leis e dos costumes elaborados por um povo, ela também dependia, né, a sua aplicação dependia de uma análise, uma reflexão interior, né, na tentativa de compreender a justiça e as leis, né, o bem e o mal, compreender as características do bem. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a ética ela se baseia na capacidade, né, de você se colocar no lugar do outro, de você ter empatia com a outra pessoa. Então, para você julgar uma determinada pessoa, você tem que se colocar no lugar dela, entender as suas razões para aquela situação. A ética, então, ela se baseia na filosofia de valores compatíveis com a natureza e o fim de todo ser humano. Por isso, nossas ações devem estar condicionadas às duas premissas básicas: o que é o homem e para que ele vai viver. Então, nós temos que, primeiramente, entender o nosso ser, né, como funcionamos e para que servimos, para que vamos viver, para qual fim. Né? Então, muitas vezes, né, nós temos aí um grande embate entre a ciência e a religião. Né? Então, por exemplo, como aqueles estudos com células-tronco para clonagem, etc. E esse grande embate, normalmente a religião, né, diz que o ser humano ele é formado, por exemplo, na concepção do homem com a mulher, etc. e tal. E que esse ser formado em laboratório normalmente não teria alma, né? Então não pode ser considerado um ser humano. Então, por exemplo, também nós temos aí o estudo de células embrionárias, né? Células-tronco, células embrionárias, etc. A pessoa da ciência tem a concepção de quando é que tem o ser humano e quando não é, né? Então, tantos dias depois da concepção ainda não é considerado um ser humano, porque não tem nenhuma conexão sináptica, etc. e tal, e já para a religião não, desde quando da concepção. Então a gente tem sempre esse embate entre religião e ciência, né? Que como elas partem de premissas diferentes do que é o homem, do qual o seu fim, nós temos então divergências. Então, para a ciência e logo, né, a capacidade científica ou técnica precisa estar em conexão com os princípios essenciais da ética. Então, por exemplo, as duas, né, elas podem não estar conectadas, mas elas têm que estar dentro dos princípios da ética. Tá? E aí nós temos então a ideia, né, de fazer e agir. Então, por exemplo, existe a diferença básica entre fazer e agir. A ética é indispensável para o profissional, porque uma ação humana, o fazer e o agir, estão interligados. Né? Fazer diz respeito à competência, à eficiência de todo profissional deve possuir para exercer bem a sua profissão. Já o agir refere-se à conduta do profissional, ao conjunto de atitudes que ele deve assumir no desempenho da sua profissão.
Então, o fazer está ligado ao conhecimento, né? Ao embasamento que o profissional tem para exercer aquela determinada profissão. Já o agir seria aquela atuação dele naquele momento, na execução é, daquela atividade ou profissão. E então, o fazer e o agir, apesar de estar interligados, né, você tem que ter um embasamento para poder executar uma determinada atividade. Então, eles são importantíssimos. Por quê? Porque o profissional ele tem que saber exercer aquela determinada função com competência, com eficiência, etc. Porém, ele tem que agir bem, né, na execução daquela atividade, daquela profissão. E aí, né, nós temos sempre que tentar caminhar aí nessa linha bamba, né, onde que a gente vai sempre estar relacionado à ética, né, entre as escolhas e para qual lado a gente vai querer caminhar mais, né, para qual lado a gente vai decidir ir, seguir. Então, com base, né, na ética e na moral, nós temos que determinar, né, quais são os caminhos certos para que a gente sempre esteja, né, pelo lado do bem, o lado correto, o lado honesto na execução das atividades profissionais. A ética é essencialmente inseparável da moral. As duas reúnem-se sobre o conceito de virtude, que significa disposição resoluta para a prática do bem, demonstrada por ação virtuosa para o alcance da excelência moral. Ética é a ciência que estuda os juízos morais referente à conduta humana. Ética é a virtude caracterizada pela orientação dos atos pessoais segundo os valores do bem e da decência pública. E a ética profissional? Conjunto dos princípios morais fundamentais do certo ou errado, é a maneira pelo qual o ser humano se conduz no desempenho de suas funções, obedecendo os princípios que regem a moral, o respeito, o conhecimento, o sigilo profissional, o relacionamento e a caridade humana. Então, aqui está relacionado às características no caso do desempenho das suas funções no meio de trabalho. Então, a ética profissional são as relações, né, que você vai ter ali, né? Então, a ética, né, no caso a ética profissional, vai nortear, né, as suas relações no seu ambiente de trabalho. Então, a ética profissional ela é muito importante para o bem-estar do convívio de você com os outros parceiros na empresa. E quais são os fundamentos, então, da ética profissional? Honestidade, enquanto ser humano e profissional. Perseverança na busca de seus objetivos e metas. Conhecimento geral e profissional para oferecer segurança na execução das atividades profissionais. Responsabilidade na execução de qualquer tarefa. Iniciativa para buscar solucionar as questões apresentadas. Imparcialidade na execução do trabalho e na apresentação dos resultados e sugestões. Atualização constante e contínua. Trabalho em grupo, de modo que seja
construído um espírito de equipe. Eficiência na execução das tarefas, buscando aprimorar a qualidade. Eficácia ao fazer o trabalho, visando atingir o resultado esperado. Ambição na busca do crescimento pessoal e profissional. Controle emocional nos relacionamentos pessoais e profissionais, visando a administração de conflitos. Relacionamento interpessoal, baseado na compreensão, ajuda mútua, respeito e consideração. Postura profissional, privilegiando as boas maneiras, a boa educação, a comunicação adequada, os bons hábitos e a boa aparência. E o compromisso ético profissional? O compromisso ético profissional é o comportamento esperado por uma determinada classe ou profissão em relação ao indivíduo que exerce essa profissão. Então, nesse momento, vocês estão falando com seu colega. Então, com relação ao seu colega de trabalho, qual que é o seu compromisso ético, com relação à sua profissão? Então, o seu compromisso ético com relação aos seus colegas de trabalho, os seus colegas de mesma classe, é respeito, Você tem que ter também, você tem que ter compromisso com a classe. Então, se você é um engenheiro agrônomo, você tem que ter compromisso com os atributos de engenheiro agrônomo, com os atributos determinados pelo CREA, característica de salário, vocês têm que ter compromisso, então, com execução, responsabilidade, respeito com um colega, então, de trabalhos, de profissão. Então, é sempre exercer a profissão com a relação ética mais parcimoniosa possível. E a conduta ética? Então, para que haja conduta ética, é preciso que exista um agente consciente, isto é, aquele que conhece a diferença entre o bem e o mal, certo e errado, o permitido e o proibido, a virtude e o vício. Então, a conduta ética só tem significado se existe uma pessoa consciente do que é certo e do que é errado. Então, muitas vezes, por exemplo, quando você quer, o Estado quer, por exemplo, avisar alguém que ele está cometendo algo errado, uma empresa, etc., existe então a notificação. A notificação é para informar a pessoa que ela está conduzindo aquela atividade de forma inadequada, que não está de acordo com os princípios éticos daquela determinada cidade ou sociedade. Então, se a empresa passar a continuar conduzindo aquela atividade daquela maneira, ela pode ser autuada, multada. Assim, como citado pelo professor Mário César Cortella, a ética está nos valores que definem o que eu quero, o que eu posso, o que eu devo fazer. Por quê? Porque nem tudo que eu quero eu posso, porque nem tudo que eu posso eu devo, e nem tudo que eu devo eu quero. Então vamos fazer a seguinte reflexão com relação à qualidade das pessoas. Conta-se que num país, há muito tempo, um rei, pressentindo seu fim,
chamou seus súditos para lhe responderem 3 perguntas, prometendo grandes honrarias àquele que desse as respostas perfeitas. E aí, quais foram essas perguntas? Qual é o lugar mais importante do mundo? Qual é a tarefa mais importante do mundo? Qual é o homem mais importante do mundo? E aí tiveram várias respostas. Quase todas as pessoas do reino responderam à pergunta. Doutores e ignorantes, pobres e ricos, responderam as 3 perguntas, mas nenhuma satisfez o rei. Por fim, ali, ainda faltava ouvir o velho sábio, que não respondera à pergunta porque não lhe interessavam as honrarias. Assim, os emissários do rei foram enviados para que obtivessem as suas respostas, e ele as lhe deu. Então o velho sábio respondeu: o lugar mais importante do mundo é onde você está, porque ali está o seu ser, de modo que ali você pode viver a sua vida permanente, com todas as suas potências. A tarefa mais importante do mundo é a que você deve fazer. E repensou: a que você deve e não a que você quer. O homem mais importante do mundo é aquele que precisa de você, porque é ele que lhe dá a oportunidade para o exercício das virtudes mais belas, a caridade, a solidariedade e a lealdade. Então, qual que é, né, o significado de todas essas falas do sábio? Né? O lugar que você está é o momento, não existe, né, o momento certo. Não existirá. O momento certo é aquele que você está para fazer uma determinada atividade. Não tem amanhã. Então, você não pode deixar para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Tá? Então, não existe amanhã. O momento certo de exercer a atividade corretamente é agora. E a tarefa mais importante é aquela que você tem que fazer. Não existe outra tarefa mais importante. A tarefa mais importante é aquela que você precisa fazer agora. E o homem mais importante do mundo é aquele que te deu aquela atividade para você fazer, pois ele vai te dar a oportunidade de você mostrar para ele que você é um ser virtuoso no exercício daquela atividade. Lembra de Aristóteles? O ser virtuoso é aquele que exerce com competência a sua atividade, de forma solidária, de forma a exercer a caridade e de forma leal. E aí, nesse sentido, surge 3 grandes indagações para o profissional. Qual a sua função? Tem consciência do que lhe é exigido para exercício de sua atividade? E como resolver as questões que lhe são apresentadas diuturnamente? Então, o profissional, né, ele precisa saber qual que é a sua função para que ele exerça aquela função adequadamente
Ele precisa ter consciência daquela atividade que ele precisa exercer, né? E ele precisa saber, né, resolver aquelas questões apresentadas para ele, aquelas atividades, no seu dia a dia, sem levar para casa e etc. E aí o profissional ele deve primordialmente cuidar da sua apresentação pessoal, comunicar-se corretamente, aprender a ouvir os outros, melhorar o vocábulo, nunca insultar ou gritar com alguém, evitar sempre violência, oferecer informações importantes para a execução de atividades ou informações importantes com relação às suas atividades, praticar a ética profissional. A inserção do profissional nos meios econômicos e sociais, a empresa tem que inserir o profissional no contexto de acompanhamento efetivo dos interesses dos seus usuários, evidenciando sempre a transparência e procurando integrar-se pelos assuntos políticos, econômicos e sociais. Essa inserção, contudo, somente se dá com a ética e responsabilidade. A responsabilidade profissional é exigida para dar resposta à sociedade que, em plena revolução tecnológica, requer do mercado a prática de valores como moralidade e transparência de seus atos, por se enquadrar nas modalidades a seguir, né? Então a empresa tem que ter responsabilidade técnica e ético-profissional, responsabilidade civil nos direitos empresariais, responsabilidade penal, responsabilidade em crime falimentar, responsabilidade tributária. O profissional que acessa e gera informações de interesse público e também trabalha com informações confidenciais de circulações restritas ao processo decisório da administração, por exemplo, cabe-lhe suprir a administração de informações fagdignas e úteis da tomada de decisão, disponibilizar demonstrativos contábeis para atendimentos aos controles internos e externos, atender os interesses da sociedade civil com consciência e cidadania, a ética profissional e o mercado de trabalho. O avanço tecnológico, o crescimento vertiginoso das informações e dos meios de comunicação, a cibernética tem construído novas percepções e novos espaços para atuação profissional. Assim, o profissional precisa mudar sua postura diante da organização e passar de ação passiva para uma ação proativa. Quais são os desafios dos profissionais? Atender bem a muitos usuários, completar o processo de convergência com as normas internacionais, ética, responsabilidade social, capital intelectual. Nesse sentido, o grande desafio do profissional é a atuação nos limites dos princípios éticos e de responsabilidade social, buscando em cada ação a excelência.
ética profissional e o mercado de trabalho. Como o número dos que trabalham, todavia, visando primordialmente os rendimentos é grande, as classes que procuram defender-se contra a dilapidação dos seus conceitos, tutelando o trabalho e zelando para que uma luta encarniçada não ocorra na disputa de serviço, isso porque ficam vulneráveis ao individualismo, né? Então, é grande esse pessoal que vai lutar indefinidamente, né, para vender o seu trabalho, disputando com o outro, sempre jogando sujo, etc. Mas você tem que sempre lutar contra isso para que você preze os seus conceitos éticos, né? Você tenha os seus clientes, atenda os seus clientes, etc. Todos com conceitos éticos, né? Nunca passe dos seus limites. E aí, né, concluímos que, enquanto profissional, devemos ter a consciência de que nossas responsabilidades devem ser resultados da aplicação dos preceitos éticos em nossas ações, até mesmo porque a ética se impõe naturalmente quando compreendemos que ela é indispensável para a sobrevivência da sociedade e das profissões. Obrigado, né, mais uma vez pela presença de vocês. Eu espero ter contribuído para o entendimento de vocês sobre a ética profissional.